sou Ademar Ramos e começamos agora aqui na sua Rádio Mundial FM 95.7, na sua Rádio Mundial Acreditando na Vida, na sua rádio que tem compromisso com a verdade, em sintonia também com AM 660, mais um programa Consciência e Revelações. Esse programa chama-se Consciência para nós falarmos desta capacidade divina, deste conhecimento integral, desta verdade que advém dos mundos espirituais como verdade explícita, verdade superior, conhecimento completo e que raramente nós, seres humanos, como homens e mulheres, captamos esta consciência. Ela fala dentro do íntimo do nosso ser através da voz do silêncio. Uma voz muito tênue, uma voz muito fraca, mas com uma profundeza total que nos alerta de perigos eminentes, de problemas, que nos intui frente aos fatos e acontecimentos da vida e também que nos critica, que nos martela em cima dos nossos arrependimentos e remorsos. Esta voz que nós chamamos oráculo interior, ela é exatamente a voz da nossa consciência, do nosso mestre, do nosso espírito, do nosso corpo causal, do nosso anjo da guarda, da nossa seidade maior, seja lá o nome que der, mas é tudo isso que nós expressamos como mônada ou unidade consciencial evolutiva. Todos nós somos corpos e na evolução exercemos a nossa missão. Mas temos uma essência dentro de nós, dentro do templo que é o nosso corpo, onde realmente esta essência acompanha desde a formação da primeira célula, onde o espermatozoide do nosso pai fecundou o óvulo de nossa mãe, até o último extetor da morte, no momento da passagem para uma outra realidade. Então nós temos sempre alguém dentro de nós, um observador oculto, esta mônada, este corpo causal, este espírito, esta consciência que acompanha todo o contexto evolutivo. E esse programa então visa falar dessa consciência para que você possa entender a sua existência, ultrapassar as barreiras, os limites das religiões, das filosofias e dos conhecimentos profanos e realmente procurar contactar esta essência interior para mudar totalmente o seu estado consciencial e a sua vida como um todo. Realmente todos nós temos dentro do nosso corpo, que é o nosso templo, essa essência divina. E as religiões simplesmente auxiliam de uma maneira fraca ou de uma maneira razoável, podemos dizer, mas não passa disso, nesta conexão de fórum íntimo. Normalmente as religiões conectam com deuses exteriores, com entidades exteriores, com potestades exteriores e não propriamente interiores dentro da nossa própria realidade, da nossa realidade intrínseca. Então veja que esse programa Consciência e Revelações visa falar desta consciência. E no aspecto Revelações visa falar também dos conhecimentos, dos legados, de tudo aquilo que mestres, de tudo aquilo que pessoas especiais e discípulos adiantados realmente receberam de consciências superiores para passar, através das revelações, conhecimentos nos ditames de lei, conhecimentos no momento atual, conhecimentos para expandir o nosso conhecimento em busca do amor, da alegria, da saúde, da ética, da justiça, da moral, enfim, de tudo aquilo que possa agregar valor à entidade humana. E esse programa já no ar há 18 anos, através de Ocultismo Sem Mistérios, desde a Rádio Tupi, co-irmã da Rádio Mundial, depois passou para a Rádio Mundial, sempre aos sábados às 13 horas, no formato de Mistérios Revelados e depois de Consciência e Revelações, nós temos como missão, como escopo, como objetivo, como meta maior, divulgar a existência da entidade, do espírito, da seidade, da grande consciência, do grande arcano que tem como corpo o planeta Terra e que exerce e comanda todo o processo evolucional, tanto no reino mineral, como no reino vegetal, no animal e no nosso quarto reino hominal. É ele que administra todas as falanges conscienciais, todas as falanges angélicas, e vale lembrar que anjos são inteligências criadoras, somente isso.
Fora todas as fantasias que existem no mundo profano, falando dos anjos, anjos são essas consciências criadoras. E quem comanda tudo isso é esta figura que nós chamamos de Melquisedeque, essa figura que carinhosamente chamamos de Rei do Mundo. E todos nós, como seus filhos, toda a terra como a sua grande mulher, todos nós exercemos o processo da vida. E hoje, então, trazendo conhecimentos importantes, vamos falar um pouquinho sobre a situação atual e daquilo que está dormitando, daquilo que está se apagando e daquilo que poderia mudar totalmente os desígnios do homem e da mulher e da humanidade como um todo. Nós vamos falar dos dons, das potencialidades, das faculdades que todos nós temos em latência, que todos nós temos em possibilidade, registrados no nosso inconsciente, registrados no nosso instinto e que, mais cedo ou mais tarde, cada um, ao seu merecimento, deve e pode aflorar, acordar para usufruir dos benefícios que esses dons, faculdades e potencialidades permitem utilizar no contexto evolutivo. Se nós olharmos o mundo hoje, o mundo está muito ruim, o mundo está violento, o mundo está apático, o mundo está entrando num estado de quietude total, num estado assim de apressão, no estado de angústia, no estado de violência, no estado de desprezo à entidade, ao ser humano, no estado de mentiras, de falsidades, de falcatruas, de corrupções. E é isso que a gente vê nos dias a dias, nos jornais, na televisão, em todos os meios de comunicação. E se nós olharmos a cidade de São Paulo, cada dia ela está pior no seu aspecto evolutivo. Se nós olharmos, por exemplo, a cidade, a gente está vendo uma cidade suja, a gente está vendo uma cidade largada, pichada, totalmente deteriorada, degringolando, totalmente diferente daquela São Paulo altiva na época da garoa, onde nós tínhamos uma cidade muito bonita, onde todos, para irem ao centro da cidade, usavam paletós, usavam jaquetas, usavam assim blazers, e existia sempre a mulher bem vestida, bem trajada, ou seja, o centro da cidade era um local de luxo, um local de respeito, com construções exuberantes. Mas olhando os bairros, até bairros ricos, como Burumbi, bairros assim como Jardins, a gente está vendo toda uma deterioração no processo da construção, no processo da manutenção, os prédios sujos, as casas mal cuidadas, muitas habitações abandonadas, e isso mostra o quê? Uma degenerescência no valor financeiro, uma degenerescência no valor social, ou seja, uma queda de valor intensa e um empobrecimento total. O aumento da corrupção, o aumento da prostituição, o aumento das drogas, o aumento da violência, o aumento da ignorância humana, o aumento da apatia, esta síndrome da passividade que todos estão imersos, toda essa confusão que a gente vê no dia a dia, tudo isso que não leva a nada, mas só leva a simplesmente a conspurcação da própria entidade humana, é um quadro muito feio. E é muito ruim a gente ver uma cidade assim. Ontem andei bastante pela cidade de São Paulo, aqui pela capital, pelos bairros, e fui reparando nesse detalhe, e é por isso que eu estou falando. E à medida que toda esta deterioração, toda essa conspurcação, toda essa degenerescência está acontecendo, tudo está deteriorado, tudo isso que está acontecendo, então também os valores pessoais, os valores humanos também vão ficando grotescos, eles vão ficando encascados, eles vão ficando sem valor, e a entidade humana então ela está totalmente desprezível, totalmente sem criativa, totalmente sem iniciativa. Então é um quadro assim de um fim apodrecido e gasto de um ciclo de uma idade de ferro que está nos seus estertores finais. Realmente a gente vê um quadro muito ruim e tudo isso precisa mudar. A apatia do jovem, a desesperança das pessoas, não adianta fazer nada porque não tem jeito, aceitar as coisas como são, toda essa corrupção, conspurcação, toda essa violência, toda essa ignorância, toda essa degenerescência, tudo isso realmente está aviltando
matando a própria entidade humana e magoando muito aquele que a tudo e a todos comanda, que é o senhor Melquisedeque. Ele está muito aborrecido, muito triste, e ele vai abrir, sim, esses portais que a gente chama de badagas para mudar esse contexto, ou a ferro, ou a fogo, ou pelo processo do menor sofrimento. Deus e as entidades espirituais só têm duas maneiras de contactar com o ser humano. Ou é pela dor, ou é pelo amor. Ou é pela consciência, ou é pela ignorância e sofrimento. Então, os portais de badagas realmente vão ser abertos para mudar esse quadro, porque ele está chegando no limite máximo suportável dentro da consciência que comanda a própria evolução, não só na Terra, não só no Brasil, não só aqui na capital de São Paulo, no interior de São Paulo, e nas cidades que a Mundial atinge através da FM 95.7, mas também de uma maneira global, envolvendo o Brasil, a América do Sul, as Américas, a Europa, a África, a Oceania e o mundo como um todo, e a humanidade em geral também. Realmente nós temos muitos dons, faculdades e potencialidades que estão atrofiados, eles estão engasgados, eles estão encascados, eles estão como que dentro de um casulo, e como que dentro de uma ostra que devem ser rompidos, aflorados, para mudar totalmente o processo humano. Se a gente olhar, por exemplo, o teatro, a gente não vê peças interessantes. Se a gente ouvir músicas, nem as sertanejas tem mais músicas bonitas, as músicas estão sendo recicladas, os anos 50, os anos 60, de grande apogeu na criatividade, até a Revolução de 64, que mudou todo esse processo cultural, através das vedações, dos bloqueios, dos AI-5. Então veja que os líderes acabaram, muitos sumiram, muitos foram mortos, muitos desapareceram, muitos se apagaram, e hoje nós vivemos numa sociedade sem criatividade, uma sociedade sem criação. Isto é na arte, isto é na ciência, isto é na tecnologia, isto é na literatura, isto é em todos os ramos. A televisão está muito pobre, as rádios estão muito pobres, fora a nossa Rádio Mundial, que ela está procurando, né, sempre a boa notícia, os bons conhecimentos, mas a gente vê um empobrecimento muito grande em todas as atividades. A cidade está degenerando, está ficando feia, cada vez mais suja, cada vez mais conspurcada, sem manutenção. É como se a gente estivesse indo numa reta de colisão frente à desgraça, frente à pobreza. O ser humano, a sociedade está muito pobre, nós estamos empobrecendo, e quem fala que o Brasil está bom, que a cidade está boa, que as coisas estão melhorando, é um mentiroso. Porque não está não, é só olhar a olhos vistos, a olhos claros, que você vê toda uma degradação na construção, na manutenção, nos bairros, nas pessoas, na civilização, na violência, na corrupção, na falcatrua e tudo mais que aí está. Mas todos nós temos dons, todos nós temos faculdades, todos nós temos potencialidades que estão dormitando dentro de nós. Mas é essa apatia, é esse interesse, é essa degenerescência, é esta conspurcação que faz com que tudo fique bloqueado e nada surja como um acordar de dons, faculdades e potencialidades. É isso que nós precisamos, principalmente aqui no Brasil, que tem como missão a ordem e o progresso, e tem como missão criar uma nova civilização, um novo país, uma nova família, novos conceitos, para a gente mudar primeiro o Brasil, a nossa casa, e depois a América do Sul, e depois o mundo como um todo. Então realmente nós temos que virar a mesa, temos que virar o barco, temos que acordar esses dons, faculdades e potencialidades, e mudar totalmente esse contexto apático, esse contexto assim de passividade que a gente vê, de quietude total e de degenerescência rumo à pobreza em todos os aspectos. É pobreza cultural, é pobreza espiritual, as pessoas se agarram em religiões fajutas que estão por aí, a maioria na televisão, aí buscam um céu que não existe, ainda o pouco que tem ainda dão de dízimo
dízimos a ladrões, a espertalhões. Eu não estou falando em absoluto das verdadeiras religiões, eu estou falando das falcatruadas. E vocês sabem muito bem quais são. Elas estão por aí, elas estão aí se manifestando, prometendo milagres, céus que não existem, Jesus que é um picareta, não é o verdadeiro Jesus, é um Jesus falso, mercadológico, somente para garfar o dinheiro no bolso das pessoas. O verdadeiro Jesus não é nada disso, o verdadeiro avatar não é nada disso, o verdadeiro céu não é nada disso. Então, em cima desta síndrome de passividade, de inércia, de ignorância, de degenerescência, de conspurcação dos costumes, de pobreza generalizada, cultural, evolucional, pessoal, em todos os aspectos, aí vem estes salvadores da pátria que vão criar mais pobreza ainda, através dessas religiões fajutas e falcatruadas, pior do que está o contexto evolutivo. As verdadeiras religiões estão aí sim, com as suas bases consolidadas e devem se modernizar. Infelizmente, muitas religiões importantes estão obsoletas, ainda estão na Idade Média. E religiões, por exemplo, como religiões hindus de mais de 5.000 anos atrás, precisam se modernizar. O próprio budismo, apesar de dar regras de ética e de vida, de excelência, de uma performance fantástica, também precisa se modernizar. O catolicismo nem se fala, o protestantismo nem se fala, tudo tem que estar adaptado ao momento atual. E nós temos dons, faculdades e potencialidades que são dádivas, que são graças de Deus que nós devemos despertar. E são esses dons, essas faculdades e essas potencialidades que nós, ao acordarmos, poderemos virar o barco, poderemos mudar a nossa vida, buscar o enriquecimento de tudo, buscar a erradicação da pobreza, terminar com essa pobreza nojenta, porque quem fala que pobre que vai para o reino do céu, ele é parceiro do anticristo, porque a pobreza é a fonte de todas as doenças, de todos os males, de todas as mazelas, de todas as riquezas que tem. Jesus nunca foi pobre, nunca nasceu em manjedoura, isso tudo é mentira. Isso é falso. Jesus sempre viveu na riqueza, na realeza. Maria, com a sua roupa azul, sempre foi dos essênios, uma comunidade onde não existia pobreza, onde todos realmente viviam bem, uma comunidade de troca que não existia o fator monetário, todos eram curadores, todos tinham profissões, existiam as universidades que ensinavam trabalhos, todos trabalhavam, tudo fazia para o bem comum e todos eram curadores, todos eram perfeitos, uma sociedade ideal de cerca de 4.000 pessoas que coexistiu ao lado do Mar Morto para essa experiência fantástica que foi a experiência de Yoshua ben Pandira, o Jesus bíblico, que nós chamamos de Mestre Jesus ou simplesmente de Jesus, aquele que não morreu na cruz, mas foi tirado com vida e que depois foi levado ao norte da Índia, na Caxemira, onde morreu com mais de 100 anos. Essa é a grande e a verdadeira história de Jesus. Infelizmente, fazem dele este Jesus crucificado nas igrejas, o que é vergonhoso, porque eu não crucifiquei, você não crucificou, ninguém que está vivo agora crucificou, mas pessoas, soldados romanos e hebreus na época, é que crucificaram, e não propriamente os hebreus de hoje, nem nós, não é? Então, por que não mostra a figura que o próprio Apocalipse, que ele mesmo revelou de boca a ouvido a João, no seu Apocalipse, por que não mostram essa figura na igreja? Aquele ser grande, enorme, de talar ou roupa branca, que vai até os pés, com pés de bronze pegando fogo, olhos vermelhos com uma luz intensa, uma boca saindo uma espada que corta dos dois lados, cabelos brancos como a neve, e tendo as estrelas e o câmapa na sua mão, que é o livro do julgamento dos desígnios da humanidade. Por que não põe essa figura nas igrejas, já que ela está no Apocalipse, e Apocalipse quer dizer revelação? Ninguém fala nisso, todo mundo exalta a pobreza, quando a gente sabe que a pobreza realmente é o maior dos males. Nós temos que erradicar a pobreza, mas não é dando salário família, bolsa isso, bolsa aquilo. A gente tem que dar oportunidade, trabalho para que cada um possa enriquecer na proporção dos seus esforços e não dar simplesmente para a parcela da
população, simplesmente enganando a pobreza e cobrindo com um véu muito tênue, algo que é muito feio, muito dantesco. Nós temos que erradicar a pobreza e a única maneira é transformar a pobreza em riqueza. É riqueza na cultura, é riqueza na religião, é riqueza na filosofia, é riqueza no trabalho, é riqueza nas indústrias, no comércio, é riqueza na família, é riqueza na conversa, é riqueza no estudo, e tudo isso que aí está. Riqueza na saúde, riqueza na educação. O que nós temos? É uma pobreza generalizada, uma conspurcação, uma degenerescência total. Então nós temos que mudar tudo isso. E se nós não mudarmos, ele, o senhor Melquisedeque, o rei do mundo, através das falanges que vem de Badagas, por isso que o tema da nossa palestra de hoje à noite vai ser esse. Nós vamos falar exatamente da abertura de Badagas, porque não dá mais, chegou-se ao limite, chegou-se ao fim do poço, onde nós chegamos, onde a entidade humana, com toda essa tecnologia, com todo esse potencial, com toda esta potencialidade que os seres têm, tudo isso está conspurcado, tudo isso está esquecido, tudo isso está encoberto por uma passividade cada dia maior, por um empobrecimento em todos os aspectos que é nojento, asqueroso, vendo toda essa cidade, tudo que está acontecendo, se empobrecendo, e religiões aí enaltecendo a pobreza. Essa é a consequência de enaltecer a pobreza. Somente pobre vai para o reino do céu. É mentira! Pobre vai para o inferno, porque pobreza é arma do anticristo. A riqueza, através da ética, da justiça e da moral, é que dá os prêmios e que dá as grandes virtudes em todos os aspectos. Nós temos sim que ir contra a pobreza. Nós temos que ajudar o pobre a não ser ignorante, a ter educação, porque quanto mais burro ele for, quanto mais ignorante for, mais trouxa ele é para as religiões falsas, mais trouxa ele é para os governos, para os políticos nos seus processos eleitorais, que vão pegar esses daí, fornecendo isso, fornecendo aquilo, mentira disso, mentira daquilo, e a gente vê o que dá de resultado, corrupção generalizada. Não, nós temos que ter riqueza, riqueza na educação, riqueza na saúde, riqueza na arte, riqueza na religião, todas elas, riqueza nas filosofias, riqueza nos resultados, nos relacionamentos, e nós estamos totalmente revirados ao contrário, vivendo todo um processo de pobreza. Então, as religiões têm que mudar o conceito, não é a pobreza que resolve, não é a pobreza que eleva ao reino do céu. Isso é conversa da Idade Média, para a igreja ficar junto lá com os reis, rainhas, comendo do bem e do melhor, em cima de ouro, das farras e tudo mais, enquanto o pobre estava ali, sem terra, pagando impostos terríveis, sofrendo, até que uma revolução chamada Revolução Francesa acabou com tudo isso. Mas aí a pobreza continua, as religiões continuam. Essa história também de pastores, de padres e de tudo mais falando para temer a Deus é mentira. Nós nunca devemos temer a Deus, nós devemos amar a Deus, porque quem teme foge, quem teme se esconde, quem teme depende de um facilitador, e esse facilitador só está atrás dos seus bens, da sua ignorância, mantendo ignorância para ele poder sobreviver. Essa é a grande realidade. Chega de mentira, a gente tem que falar a verdade, essa é a realidade. Então nós não temos que temer a Deus, não, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Cáspita, desculpe o termo, qual foi o primeiro mandamento que Deus deu a Moisés no Monte Sinai? É amar a Deus sobre todas as coisas. Não venha com essa mentira de temer a Deus. Eu tenho que temer os meus vícios, eu tenho que temer o mal, eu tenho que temer a ignorância, mas não temer e fugir. Eu tenho que enfrentar, transformar tudo isso em realidade, em amor, em ética, justiça e moral. Eu não tenho que temer a polícia, eu não tenho que temer o crime, não, é o contrário. Imagina eu ser bom porque existe uma lei, eu ser bom porque senão eu vou para o inferno, eu ser bom porque tem polícia na rua, eu vou para a cadeia se eu fizer uma coisa errada. Isso é errado, isso é falso. Eu tenho que ser bom por amor à bondade, por amor à ética, por amor à justiça. Tem a polícia, não tem a polícia, tem a lei ou não tem a lei, eu sou da ética, eu sou do amor, eu sou do bem, eu sou do belo, eu sou da justiça, eu sou da moral. Essa é a postura que nós temos que ter. Mas infelizmente isso não acontece. As religiões são água com açúcar, elas mais afastam de Deus do que levam a Deus. Essa é a grande realidade.
Eu não estou dizendo para você não ter religião, não. Eu vou voltar ao começo do programa. As religiões são importantes. Eu falo das verdadeiras. Não caia nas falsas religiões, porque essas são diabólicas. Quem está atrás delas é o vil metal, é a pilantragem, ex-bandido, ex-salafrário, ex-cafajeste, ex-sacana, desculpe o termo, que aí se revestem um lobo com pele de cordeira, fazendo-se passar de pastores, etc., regenerados. Eles estão atrás de roubar dinheiro de uma maneira protegida até pela lei que protege essas determinadas religiões. Então veja que realmente a gente tem que mudar. A felicidade está dentro de você. Eu falo isso para chacoalhar você, para chutar o pau da sua barraca mesmo, porque às vezes a gente precisa de uma voz amiga, e essa voz que vos fala é uma voz que procura ser amiga. Ou seja, fazer você enxergar simplesmente a realidade, enxergar o mundo como ele realmente é, e não como nossos falsos e enganosos sentidos nos mostram. É momento de acordar, é momento de ver a realidade, é momento de usar o livre-arbítrio, é momento de soltar todos os seus dons, faculdades e potencialidades, de mudar esse contexto degenerativo que aí está para um contexto de sucesso, de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, de enriquecimento, de otimismo, de entusiasmo, de ética, de justiça, de moral, em busca de um amor total, em busca de uma consciência total, para vivermos cada minuto da menor maneira possível. Lembre-se, cada minuto que você vive é o minuto que você deixa de viver. Cada hora que você viveu já foi. Cada dia que você viveu já foi. Não volta mais. Então não adianta você querer se fixar no passado, nesses passados que estão destruindo a humanidade. Fixe no momento atual, na realidade atual, e busque um futuro melhor, cheio de amor, de alegria, com todas as prosperidades. Desperte dons, faculdades e potencialidades. Você tem dons, você tem tudo isso, não custa nada. Procure meios para tal e você mudará totalmente a sua vida. O limite dos nossos pensamentos é o limite das nossas possibilidades. Amplie seus pensamentos. Não fique com essa mente tacanha, vendo aí livros de ilusão só para te tirar da realidade, para você ser enganado, ser falcatroado. Não leia livros de ilusão, pegue livros de realidade. Não fique na ilusão de novelas, na ilusão de programas aí massivos que a gente vê na televisão, que não levem a nada. Caia na realidade das dívidas, caia na realidade do enriquecimento, na realidade da saúde, na realidade dos resultados, na realidade empresarial, na realidade profissional. Nós temos que sair da fantasia e entrarmos na verdadeira realidade. Esse é o momento. Chega de fantasia e vamos para a realidade. Então vamos lá. Hoje, das 14h30 às 16 horas, teremos o curso de Cosmogênese e na aula de hoje vamos fazer uma viagem ao cosmos. Vamos sair da Terra, ir para a Lua, depois da Lua vamos para os planetas, depois dos planetas vão até Plutão, que é o último do sistema solar, não é? Desses registrados, e depois sairemos rumo à primeira estrela Wolf, que fica uma estrela invisível, que está mais próxima aqui do sistema solar. E depois iremos até o centro da nossa galáxia, ao universo de galáxias que a gente tem, e vai ser uma viagem realmente fantástica. Você vai entender de onde veio a Terra, como que a Terra foi criada, o sistema planetário, todo esse contexto através da cosmogênese. E a cosmogênese desperta o mental abstrato, que é o mental angélico, e permite ampliar toda a capacidade mental, tornando uma mente realmente poderosa, capaz de criar, capaz de transformar com todas as suas potencialidades. Então, Cosmogênese, aula avulsa que você pode assistir das 14h30 às 16 horas na Consciência Cósmica, que eu já vou dar o endereço, né? Depois das 16h30 até as 18 horas, teremos o curso de autoconhecimento das fisiologias oculta e natural. Estamos falando de todo o sistema nervoso, todo o sistema sensitivo, que é associado aos dons, faculdades e potencialidades. É um curso também muito rico, muito interessante. Cada aula que a gente dá é um pacote de conhecimentos muito profundos e está aberto como aulas avulsas também. Das 18h30 às 19h30 é imperdível, você deve ir, é a prática da meditação consciencial, é a maneira mais rápida, mais direta, mais espontânea
para você despertar dons, faculdades e potencialidades. Mudar totalmente o seu estado de ser e galgar novos rumos em cima da sua missão como ser humano, em cima das suas metas e objetivos na vida. Você pode despertar 2 clareaudiências, ouvido esquerdo e direito, 2 clarividências, olho esquerdo e direito, 2 percepções olfativas, narina esquerda e direita, o poder da boca, abrir os 7 orifícios da sabedoria e despertar os hormônios melatonina da pineal epífise, tirotrofina da pituitária ou hipófise, que ao correr na corrente sanguínea vão realmente abrir a terceira visão entre as sobrancelhas, totalizando os 7 orifícios da sabedoria e uma visão fantástica, uma audição completa para outras realidades e outras dimensões. Tudo isso é permissível, tudo isso é possível, tudo isso é factível e tudo isso depende somente desta prática e depende de você chegar pelos seus próprios esforços a esse ponto e abrir esse portal entre você e a sua própria realidade. A meditação é meditar a ação. Meditar é meditar. É algo, é aquela voz, é aquele oráculo interior que é o nosso espírito, que é a nossa consciência, que é a nossa seidade, que é o nosso eu superior, que é a nossa mônada, que é o nosso jiva, que é a nossa própria realidade ultérrima maior e que fala dentro da cabeça as verdades cíclicas, mostrando caminhos, dando insights de negócios, de oportunidades, realmente é muito importante. E junto com tudo isso existe o equilíbrio físico, a gente começa a ficar com o corpo físico equilibrado, as coisas vão se ajustando, muita força vital, a gente economiza força vital, é todo um processo de manutenção, rejuvenescimento, o emocional fica equilibrado, sentidos, sentimentos, emoções distintas, extintos, e somente equilíbrio vai permitir aflorar esses dons para fora, né? E depois nós temos exatamente o mental. Quanto mais calmo, mais poderoso fica, e o espiritual, que é a sede de toda essa essência, e que vai começar, no estado de sono profundo, a cutucar, a liberar dons, faculdades e potencialidades. Prática da meditação é imperdível, das 18h30 às 19h30, aguardo você, comece, você faz 3, 4 práticas, muito simples, né? E depois você faz automaticamente em sua casa com todo o nosso suporte sempre que você precisar. E depois às 20 horas teremos uma palestra. Vamos falar das aberturas de badagas e dos acontecimentos não só negativos como positivos que estão aí para entrar no contexto evolutivo. Vamos dar um enfoque hoje em todas as oportunidades, em tudo que está reservado para o futuro, e no futuro nós temos coisas ruins a curto prazo e coisas até de excelência a curto e médio prazos também. Depende de nos focarmos na excelência e não nos focarmos no medo, na violência, e vamos falar de todas essas realidades que são as revelações de badagas, não é? Então vamos falar no tema de hoje, aberturas de badagas, complementando tudo aquilo que nós falamos da atualização das profecias atuais. Então a gente vai falar dos acontecimentos futuros, o que está para acontecer, tanto do aspecto negativo como do aspecto positivo também. Então aberturas de badagas associadas às profecias que estão para acontecer agora, nesse momento atual e até 2013, principalmente a partir de 2008. Então isso vai acontecer na consciência cósmica, ligue antes, tome informações, mas e onde fica a consciência cósmica? Ela fica na Rua Alberto de Oliveira 70. É fácil chegar lá. Você é metrô Brigadeiro, quem vem de metrô ou então de automóvel. Você está na Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho. A primeira esquininha curta ali é a Imaculada Conceição, já tem o Extra ao lado, então sai da Paulista, desce a Brigadeiro, rumo ao Centro Velho. Aí entra primeira rua direita e primeira rua esquerda. Uma ruazinha sem saída é lá a Consciência Cósmica. O telefone, liga agora, faça inscrições, 3287-7022. 3287-7022. No domingo também, no dia 13, o que nós teremos, né? Nós teremos um workshop, vai ser das 9 da manhã até o meio-dia. Vamos falar exatamente do desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades. Vamos falar dos dons que você tem em latência, em possibilidade e como eles podem e devem ser aflorados. Então, em pouco tempo, das 9 até as 12 horas, em 3 horas, você vai realmente entender todo o dom, toda a potencialidade que você tem e que pode e deve aflorar
explorar para o seu bem-estar, para o seu progresso financeiro, econômico, para o amor, para a alegria, para a prosperidade e para ter sucesso em todos os aspectos de sua vida. Desenvolvimento de dons, faculdades e potencialidades nesse domingo, dia 13, às 9 horas. Informações na Consciência Cósmica 32877022, tá bom? Bom, o Evaldo também, que tem o seu programa Papo Cabeça, domingo, né? Vai fazer o evento agora às 15 horas, junto com a Lúcia Winter, que fala da Dianética aqui na Rádio Mundial, né? Às 15 horas, nesse sábado, o tema é Quebrando Crenças Negativas. Vai ter o Zezão, Madureira, Pato Rafael, todo mundo lá. Anote o telefone, é o 5081-6711. 5081-6711. 5081-6711. Bom, quero convidar você também para a nossa próxima viagem, 3 pacotes. Ela foi reformatada, ela está com um nível assim muito legal. Iremos então primeiro para a Grécia, nas ilhas gregas de Mykonos, Santorini, Rhodes, na ilha de Creta, ligado ao mito do touro de Creta, de Teseu e Minotauro, Patmos, onde João escreveu Apocalipse, Cusadas e Éfeso, não é? Onde Paulo teve todo um trabalho, onde Maria viveu junto com João, né? No Coliseu, uma coisa muito bonita, né? E aquela beleza, vamos falar de toda a Grécia, das ilhas gregas, falando da mitologia, não é? Muito bonito. E no continente, Templo de Delfos, Acrópole, todos aqueles locais sagrados da Grécia. Então vamos falar muito sobre o processo grego, sobre o processo das iniciações, sobre a mitologia também. O segundo pacote também é fantástico, ele pega Egito. Então a gente começa no Cairo, então todos aqueles mistérios do Cairo, da grande esfinge, das grandes pirâmides, Keops, Kef e Miquerinos, a pirâmide de Saqqara. Depois subiremos o Nilo lá, até Assuã, e depois iremos até Assuã e desceremos o Nilo de barco, né, de navio, e aí iremos em Edifu, que é um lugar maravilhoso, iremos para o templo do deus Sobek, em Komombo, do deus crocodilo, iremos nas iniciações maiores de Karnak, nas iniciações maçônicas de Luxor, nos templos de Karnak e Luxor, no templo de Osíris e Ísis, no templo da deusa Dendirá, no Vale dos Reis. Olha, realmente é uma viagem fantástica, falando da mitologia egípcia, de todos os mistérios, é uma coisa realmente fabulosa, esse segundo pacote também. E o terceiro vai ser Israel, iremos para a Palestina, começando pelo Mar Morto, e ali iremos naquela região dos essênios, maravilhosa, onde Jesus realmente teve as suas iniciações, os seus mistérios com os essênios. Falaremos muito de Ushua Ben Pandira, de Urqueme, de João Batista, o padroeiro da maçonaria, o homem perfeito, segundo as próprias palavras de Jesus. Iremos a Cafarnaum, a todos esses locais realmente fantásticos da Palestina. São 3, falando lógico dos mistérios crísticos, muito bonito. Então são 3 pacotes. Você pode fazer os 3, né, em sequência, você pode escolher 2 ou fazer 1, depende de você, não é? E vai ser fantástico. Olha, mas ligue logo, porque você precisa se inscrever logo para reservar o seu local, né? O seu espaço para essa viagem. Então anote aí, ligue na Abatura, aqui em São Paulo, se que me ouve no interior, não é? Prefixo 11, e o telefone é o 3258-1100, 3258-1100, 3258-1100. Aguardo você para essa viagem maravilhosa, comigo, com muita palestra, exercícios, vivências, canalizações, mitologia. Olha, vai ser um verdadeiro luxo em termos de resultados. Então, esse é o recado, tá bom? E também estou disponibilizando para você os CDs que eu tenho. Eu tenho mais de 300 temas que eu mando a relação por e-mail ou por carta, e depois a gente vai manter o contato em cima das dúvidas que você tiver usando estes CDs. São CDs de cursos completos de teosofia, tem CDs de cursos de iniciação a Melquisedeque, de iniciação a Maitreya, de hermetismo, falando do umbral, falando de Lilith, esses mistérios maiores, de autoconhecimento, falando dos tipos de temperamentos humanos, falando da
inteligência emocional, do desenvolvimento da mente, potencialização de dons, faculdades. Olha, é uma listagem muito grande. Como é que você faz para receber essa listagem? Você que é do interior ou da capital, que não tem como ir nos locais que eu dou curso, palestra ou na consciência cósmica, não é? Então você mande uma carta, simplesmente uma carta solicitando informações para a Caixa Postal 26001 26001, Caixa Postal 26001, CEP 05513970, CEP 05513970, São Paulo SP, Caixa Postal 26001, CEP 05513-970, São Paulo SP. Ou então você manda um e-mail para mim, eu te respondo por e-mail, mando tudo por e-mail, cd@mistérios-revelados.com. Esse tracinho é um hífen comum, né? E não tem um BR. Então é cd@mistérios-revelados.com. Então eu te mando por e-mail todas as informações e depois a gente mantém contato sobre as dúvidas, esclarecimentos, assim como assessoria bem direta, tá bom? Então esses são os avisos que eu queria dar, né? E no comando técnico, o Donizete já abriu os telefones 3016, o 766, o 767, o 768, para você ligar e haver melhor tudo aqui na hora, e já temos ouvinte na linha. Alô? Alô? Quem fala? Ô, professor, que bom falar com o senhor. Sim, o prazer é nosso. Eu queria duas perguntas. Eu queria que o senhor falasse sobre Aleister Crowley e sobre a fraternidade que ele fundou, e se possível também sobre aqueles símbolos maçônicos que tem no dólar, que seria a pirâmide, o olho de Horus e aqueles símbolos de pedreiro. Ok, então. Um grande abraço. Eu também. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Crowley, né? Crowley realmente, ele estudou muito o processo do ocultismo, mas só que a linha do ocultismo ela é muito tênue, a gente chama de linha da navalha. Você não pode ficar em cima da navalha porque você se corta. Então, automaticamente, ou você pula para o lado esquerdo ou pula para o lado direito. Então, o mal só gera mal, não tem como gerar bem porque o trabalho dele é da esquerda. O bem gera bem, não tem como gerar mal porque o trabalho dele é da direita. Mal é mal, bem é bem. E o fio da navalha é exatamente essa divisão muito cortante, muito aguda, não é? Onde nós temos que escolher. Infelizmente, Crowley, ele se jogou do lado esquerdo. Então, ele se intitula Mago Negro, ele se intitula Mago das Trevas, pessoas que fez pacto com a esquerda, pactos demoníacos e pactos assim com os espíritos das trevas, e ele diz isso abertamente, isso não é nenhuma novidade. Inclusive, o tarô de Crowley é um tarô assim que nós nem sequer passamos perto, porque ele é associado com fatores da esquerda. Agora, se a pessoa é da esquerda, quiser coisa da esquerda, então esse é o caminho. Mas nós que somos da direita, do bem, da justiça, da ética, da moral, não indicamos em absoluto nada dele, nem sequer ler os livros dele, que pode conspurcar de uma maneira indireta conceitos consolidados do bem, da ética, da justiça e da moral que o incauto leitor possa ter. Então nós não aconselhamos o trabalho de Crowley, né? Isso é uma opinião minha, pessoal, né? Então este é o que eu sigo, né? Então isso em cima do que ele mesmo falou, em cima do que ele mesmo praticou, em cima do que ele mesmo realizou, né? Então por que eu vou mexer com algo da esquerda se isso não é da minha linha? Então, só mexer com algo da direita. Agora, se alguém é da esquerda está querendo isso, o problema é dele, e o sofrimento que sempre vai causar. A esquerda sempre dá problema, a esquerda sempre vai te dar arrependimentos, o dinheiro que vem você perde, o amor que tem te desgraça, tudo que vem pela esquerda só gera mal pior. Tudo que vem pela direita, embora custoso, embora difícil, só te traz benefícios, é benéfico e só te traz alegria, saúde, felicidade, prosperidade, otimismo e tudo que é de bom. Essa é a relação. Agora, quanto à nota do dólar, realmente, se a gente olhar não só a nota de $1, mas principalmente a nota de $1, a gente tem a pirâmide, que é um símbolo maçônico de excelência também, que é um símbolo de iniciação. Tem o olho, né, que é importante. O olho de Horus representa Vênus, representa a hierarquia angélica, ele representa aquele que tudo e a todos vê, ele representa quando ele é mostrado como olho esquerdo, né, porque tem o olho de Horus esquerdo e o olho de Horus direito. Representa o esquerdo, todo o aspecto, né,
conceitual, todo aspecto mental, todo aspecto assim da visão hominal, e o da direita emocional, do aspecto feminino, então tem o aspecto feminino e masculino, e o olho, né, que representa nem esquerda e nem direita, a soma dos dois, somando os dois, representa o anjo, o olho andrógeno, né? Então são símbolos que estão na nota do dólar, porque exatamente toda a estruturação, né, que foi feita era uma estruturação maçônica, era uma estruturação também associada ao poder, mas oculto, de comando, de domínio desse dinheiro, que realmente até o advento do euro, né, foi a moeda que comandou o mundo. Hoje o euro está batendo de frente com o dólar e provocando até uma inflação assim quase que insuportável e uma briga entre moedas assim, onde os países mais ricos do mundo, também fora os Estados Unidos, se baseiam com o euro, né? Mas realmente esses símbolos maçônicos fazem parte, não é, da missão maçônica que existe atrás do dólar, atrás do comando, atrás do domínio, atrás das riquezas e atrás dos potenciais, e é por isso que esse símbolo aparece exatamente na moeda padrão para o mundo inteiro. Muito obrigado pela sua participação e temos mais ouvinte na linha. Alô? Alô? Alô, professor. Pois não. Tudo bem? Tudo bem, quer falar? Então tá, é sério, eu sou sua fã há milhões de anos atrás. Então tá bom. Professor... Você fala só de que bairro? Eu sou da Bela Vista. Bela Vista. Isso. Professor Ademar Ramos, eu estou com 52 anos. E eu nunca entendi essa história do mal e do bem. Desculpa ter começado pelo mal, porque é isso que eu gostaria. Tudo começa pelo mal, né? O senhor me desse um pitaco. Sim. Eu estou vendo que eu vou partir deste plano, dessa dimensão, e não consigo ver o bem prosperar. Lógico, as badagas estão para serem. Mas parece que o mal, parece não, com certeza, o mal é respeitado. A gente vê que as pessoas, eu tive exemplo há pouco tempo, até esses políticos, esses roubos, que saem da cadeia. Mas um exemplo menor, no condomínio, tem um síndico que ele já está há 7 anos no poder. A gente sabe que ele rouba, então fica 2 gatos pingados votando contra, e a maioria é uma loucura administrativa. Eu vou falar isso para você, tá bom? Eu vou te explicar, tá bom? Assim, tem mais um adendo. E como as pessoas do bem se protegerem para não ser contaminados com o mal. Ok, vamos falar nisso, tá bom? Um grande abraço. Um abraço. Falou. Bom, o mal, por que o mal predomina? Porque nós estamos numa caliuga, num ciclo ruim, num ciclo onde o mal predomina e o bem recrudesce. O bem é menor e o mal é maior. E a gente vê que o mal está cada vez aumentando à medida que o tempo passa, a violência está maior, a corrupção está maior, tudo mais. Porque o comando é do anticristo, ele que está atrás das igrejas, atrás dos movimentos religiosos, atrás da política, atrás da arte, atrás da sociedade, atrás de tudo, principalmente atrás das crianças, não é? Então, ou através das suas falanges de asuras, que são diabretes, que ele coloca no contexto evolutivo para atormentar as pessoas, então, ele está no comando. E ele favorece todo o mal. Por isso que a corrupção, ela tem sucesso, por isso que a falcatrua tem sucesso, por isso que o mal, né, às vezes, ele até se sai bem perante a justiça, e a gente vê que o bem sofre, o mal se sai bem, exatamente por isso, porque quanto mais ele prejudicar a entidade humana, quanto mais ele gerar pobreza, quanto mais ele piorar a educação, quanto mais piorar o sistema da saúde, quanto mais fizer o sofrimento à entidade humana, então ele está dentro do padrão do anticristo, que é isso que ele quer. E ele protege essas pessoas que causam isso. Por quê? Porque ele está agindo como mal, ele está agindo em cima do mal que está comandando. Só que tudo isso vai ter um custo muito elevado na sua devida hora, porque ele não vai levar vantagem, porque o mal só traz desvantagem, o mal só castiga, o mal só conspurca e o mal só dá prejuízos. Tudo vai ter o seu tempo, nem que seja a médio ou longo prazo, tudo isso vai ser revertido. Então quem pratica o mal, está favorecendo o mal, vai receber os impactos do bem como castigo. Isso é fato. Quanto a isso eu não tenho. E o bem é muito difícil, o bem vingar, a gente
gente querer coisas boas. Então o mal quer que a gente fique na ilusão. Então os livros que mais levam o jovem para a ilusão, ou seja, ilusão aí dessas fantasias de mundos, de castelos, de dragões, onde a pessoa fica horas e horas assistindo filmes, fazendo joguinhos eletrônicos, onde fica na ilusão, a ilusão do futebol, a ilusão do carnaval, a ilusão disso, daquilo, ilusão de novela, ilusão de programas de show ao vivo, né, mostrando a vida das pessoas através de olhos curiosos que ficam verificando o que acontece naqueles quartos debaixo das cobertas, né? Então tudo isso é ilusão, tudo isso é fantasia, tudo isso só leva a enganar o ser humano, e a pessoa então acaba sofrendo as mazelas e consequências disso. O bem é duro. Imagina fazendo uma novela de uma família perfeita. Não, a novela mostra tudo que é sujeira, tudo que é falcatrua, tudo que é intriga, não é? Imagina fazer um filme onde as coisas boas acontecem, só mostram coisas violentas, fantasias, ilusões, irrealidades, mentiras. Isso é que pega, né? Porque é o anticristo que está acontecendo. É ele que está dominando, é ele que está influenciando. E a humanidade está entrando no buraco. Veja, no início do programa eu falei, nós não temos mais música, não temos mais teatro, não temos mais livros bons, nós não temos mais movimentos bons. A cidade está cada dia mais suja, mais feia, mais apodrecida, mais gasta, mais escangalhada, sem manutenção. A entidade humana está entrando no fanatismo religioso, fanatismo filosófico, numa síndrome de apatia. Tudo isso são forças do mal. Onde está o bem nisso, né? Ele está aí com seus mananciais, ele está aí com toda a sua potencialidade, mas depende de ser conectado, depende de ser vinculado. Então o que fazer, não é? O que fazer é conectar com o bem. Você tem que esquecer. Pegar programa ruim na televisão, desliga. Vem alguém falar abobrinha, desliga. Coisa assim de político que vem aí atrás do seu voto falando sujeira, que você sabe que ele é sujo, né? Que a gente fala aí que era honesto e se viu que está saindo no jornal. Esqueça, desconecte, delete. Então, se a gente começar a reclamar, buscando o bem, exigindo programas melhores, se todo mundo desligar a televisão nesse lixo que ela mostra, né? O que vai acontecer com os programas de televisão? Vão mostrar programas bons, né? Eles vão ter que mudar o perfil. Então, quem que determina o lixo que vem da televisão, o lixo que vem da rádio, o lixo que vem das revistas, o lixo que vem da sociedade, o lixo que vem nos comportamentos, nas empresas e nos negócios, somos nós mesmos. Então a gente tem que mudar a atitude. Então o que você tem que fazer? O que nós temos que fazer? Mudar a atitude, buscar o bem, o belo, a ética, a justiça, a moral, exigir os seus direitos, exigir desse governo que está aí para falar, parar de falar o que fala aí, dizendo que está tudo bom, e mostrar resultados na saúde, resultados na educação. Veja, onde está a educação do brasileiro, onde está a saúde do brasileiro, onde estão os negócios, as oportunidades, onde está o enriquecimento. É só impostos, mentiras, falcatruas, corrupção. Essa é a realidade. E ninguém reclama. Meu pai reclamou, eu reclamei, eu fui líder estudantil, quase apanhei pra burro na vida, mas eu lutei pela minha pátria, lutei pelo meu país, eu quis uma coisa diferente, mas infelizmente tudo isso, os que deram sequência à minha juventude, não fizeram isso. Não que eu sou coroa tão idoso assim, né? Sou homem maduro, simplesmente. Mas eu vejo que o jovem hoje está atrás da internet, atrás da pornografia, ele está atrás de joguinho, atrás de ilusão, atrás disso, e não procura os seus direitos, o seu valor, uma educação, um futuro, como eu procurei, como meu pai procurou, como seu pai procurou, como seu avô procurou, como o estrangeiro que veio procurar também. Então é uma questão de mudar a atitude. Tudo está na apatia, tudo está no desinteresse, tudo isso tem que mudar, tá bom? Bom, me pediram para dar novamente a caixa postal é 26.001, o CEP 05513-970, São Paulo SP, para receber, não é, a lista de CDs disponíveis com toda a assessoria que eu dou, né? E depois também o e-mail, é cd@mistérios-revelados.com. Você manda o cd@mistérios-revelados.com.
revelados.com, e você recebe todas as informações por correio, né? E agradeço o seu amor, o seu carinho, sua atenção. Voltarei na madrugada às 5 da manhã com reprise desse programa, diariamente às 4:30 da manhã, com Mistérios Revelados, sexta-feira, 21 horas, com Mistérios Revelados especial, e no próximo sábado, de volta aqui com Consciência e Revelações. Tchau, gente.